Pronto, é isso. O GED de hoje vai ser até mais rápido, porque como é só para explicar a petição, eu acredito que a gente consiga terminar antes do horário, certo? Então já coloquei para gravar. Vamos aqui começar com as orientações gerais. Primeiramente, como eu falei, né, essa petição de denúncia ela vai ser a AV2 de vocês. Então ela vai estar valendo, pelo que eu entendi, de 0 a 10, certo? E aí vamos lá. Trata-se de um caso prático a partir do qual deverá ser confeccionada uma petição de denúncia, que é justamente o que vocês vão ter que fazer, uma petição de denúncia. E aqui ele já coloca para quem? Ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que vocês já começaram a ver, eu acredito, na última aula. Se não, é algo que ele vai estar aprofundando ainda nesta semana que vai vir. A petição deverá ser manuscrita e redigida de caneta azul ou preta. Então aqui, gente, o que eu posso dar de dica para vocês em relação, né, a essa questão dela ser manuscrita ou redigida, é que vocês selecionem um integrante da equipe, né, para transcrever a petição, porque facilita, fica só uma letra. E aí, obviamente, essa pessoa que vai ficar responsável, né, pela transcrição da petição, ela receberia menos tarefas que as demais. Mas é algo que vocês podem deliberar entre si. A minha dica seria que uma pessoa ficasse responsável por isso. Geralmente, quem tem uma letra mais legível e pequena. Eu não vi aqui, e também não tive ainda a resposta do professor, da quantidade de páginas. Da última vez, se eu não me engano, foram 6 a 8 páginas que ele colocou, mas eu vou verificar direitinho com ele e passo essa informação para vocês. Aí o interessante seria colocar uma pessoa que não tivesse uma letra tão grande, porque se passar da quantidade de páginas, ele também não vai aceitar. Provavelmente ele vai penalizar a equipe, né, que tiver passado do limite de páginas. Então tem que ficar atento a isso. Mas é isso, né? Caneta azul ou preta. Não utilizem canetas coloridas. Continuando. A equipe deverá ser realizada de grupos de 5 a 6 pessoas. Pelo que eu pude ver, nem todo mundo se manifestou, né, lá no WhatsApp. Mas as equipes estão entre isso, entre 5 e 6 pessoas. Verifiquei com ele, na verdade com o professor, se tinha alguém faltando. Também ainda não tive resposta, acredito que por causa do feriado. Mas eu vou analisar isso com ele. E aí, se estiver faltando, a gente vê como encaixar e como fazer, certo? Em relação a equipes com mais de 6 pessoas, isso também tem que ser verificado com ele, porque até então é de 5 a 6 pessoas. A depender de como fica a formação das equipes, se todas as equipes estiverem de 6 pessoas e faltar um ou dois alunos, talvez seja possível colocar equipes de 7 pessoas, mas a priori de 5 a 6 pessoas, certo? Os nomes, as matrículas e as turmas, no caso a turma de vocês é só uma, será colocado no final da petição. Eu vou explicar onde é que vocês vão colocar, certo? O nome de vocês e a matrícula, mas já fica no final da petição, ok? Apenas um aluno, certo, por grupo, deverá entregar a petição. Como ele vai colocar aqui no final, essa entrega ela vai ser enviada no AVA. Então, vocês vão colocar lá no AVA essa petição que vocês vão digitalizar. Alguém da equipe, né, vai transcrever a petição e aí depois tem que digitalizar e aí o arquivo em PDF vocês vão colocar lá no AVA, certo? E aí vale 10 pontos, ou seja, a nota da AV2, e é uma atividade obrigatória, então não tem como o aluno querer fazer uma prova. Ele tem que fazer parte de uma equipe, senão vai zerar a V2. Então é muito importante que todo mundo esteja aí em uma equipe, certo? E aí é terminantemente proibido o plágio. O professor ele com certeza vai analisar petição por petição, que acarretará em 0. Então, muito cuidado com essa questão de plágio. Se vocês, no caso, forem citar alguma coisa, coloquem a referência. Eu vou explicar para vocês lá na frente
que na fundamentação é possível colocar doutrina, mas vocês vão ter que dizer quem é o doutrinador ou a doutrinadora que vocês estão utilizando, porque senão pode ser considerado plágio, certo? E nada de copiar e colar. Tudo isso tem que ser elaborado por vocês. A entrega, né, deve ser feita até o dia 3 de novembro pelo AVA, como eu falei para vocês, né? Digitalize, envia o arquivo até o dia 3 de novembro. E aí, provavelmente, eu acredito que o professor vai separar um dia antes do dia 3 para sentar com cada equipe e ver como é que está a produção da petição. Por isso que é importante que vocês já vão produzindo alguma coisa, porque começando agora já dá para ir numa velocidade, né, até que ok. E aí, quando chegar nesse dia que ele for sentar, vocês já conseguem tirar as dúvidas específicas com ele. E eu também vou estar, né, à disposição para tirar qualquer outra dúvida de vocês. Ok? Até aqui, nessas orientações gerais, tudo bem? Ficou alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Tá dando para entender? Vocês estão me ouvindo? Não necessariamente em sala, Caio. Vocês vão fazer em casa, né? Vocês vão escrever e aí depois vocês vão digitalizar e enviar no AVA até a data, que é dia 3 de novembro. Isso vocês já podem ir fazendo, né? Vocês já podem ir montando. Eu também não sei se o professor já entregou, eu acho que ele vai entregar as folhas de petição, que tem, no caso, lá no bloco Z. Não sei se vocês sabem onde é o bloco Z. Eu vou verificar isso com ele também, porque facilita o padrão, né, da petição. Se ele não tiver, né, entregado a folha de petição para vocês, eu vou pegar e entregar para vocês, ou ele entrega em sala na terça-feira. Ele vai ver como é o jeito melhor. Mas essa folha é mais interessante porque fica um padrão, fica até mais fácil para vocês. Então, mais alguma dúvida? E eu vou começar então as orientações específicas, certo? Sobre a petição. Então, o que vocês vão fazer nada mais do que é uma petição de denúncia. É um ato de pedir ou pleitear algo a alguém. E aí, esse alguém, a gente vai verificar lá na frente que se trata da Comissão Americana de Direitos Humanos, ou Comissão Interamericana de Direitos Humanos, certo? E aí, toda petição, ela tem uma estrutura. Aqui eu coloquei uma estrutura básica para vocês, que é o que vocês vão fazer durante a carreira de vocês, seja como estagiário, seja como advogado, que é um modelo de uma petição, por exemplo, a petição inicial, que aí vem o endereçamento, qualificação, os fatos, os direitos e os pedidos. Esse seria a estrutura mais básica de uma petição. A petição de denúncia que vocês vão fazer, ela tem umas certas peculiaridades que a gente vai observar agora. O endereçamento é algo que vocês vão ter que colocar na petição, certo? O endereçamento se trata de qual órgão vai analisar o pedido de vocês. Para quem é que vocês estão enviando essa petição? E aí essa petição ela vai ser enviada para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O professor colocou lá naquele modelozinho de petição duas possibilidades. E aí vocês vão escolher uma delas. Por favor, não coloquem as duas possibilidades que o professor colocou lá, é para vocês escolherem uma. E eu já adianto que a melhor possibilidade, na minha opinião, seria endereçar para a comissão, que é o órgão colegiado, e não para a presidente. Embora tenha, né, essa opção de enviar para a presidente, eu acredito que seja mais assertivo enviar para a comissão, até porque é o órgão colegiado que avalia a petição, não é a presidente. Mas ainda assim existem, né, certas pessoas que enviam para presidente, por isso que ele colocou essas duas possibilidades. Por exemplo, aqui na petição, deixa eu só verificar se dá para vocês. Pronto, dá. Aqui na petição, vou só aumentar. Ó, o endereçamento, que é essa primeira parte. Ele colocou aqui o exemplo 1 e o exemplo 2. O exemplo 1 é quando vocês enviam para a presidente da comissão.
E o exemplo 2 é quando vocês enviam para o órgão colegiado, que é esse que eu recomendo mais fortemente que vocês enviem, que vocês coloquem lá na petição de vocês. Mas qualquer um dos dois estará certo. O que não pode fazer é colocar os dois, certo? Então, aqui é só Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui é copia e cola. Aqui você ou escolhe o primeiro e copia do jeitinho que ele colocou aqui, ou escolhe o segundo e coloca lá na petição exatamente como ele colocou aqui, certo? Então, esse daqui é o único passo onde você vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V. O restante você vai ter que colocar algumas informações e elaborar, ok? Então, o endereçamento basicamente seria isso. Alguma dúvida sobre o endereçamento? Tá tranquilo? O endereçamento para vocês é algo bastante simples. Só reforço que não coloquem os dois endereçamentos, ok? Porque é para vocês escolherem uma das duas possibilidades. A segunda parte seria justamente a qualificação. Vocês vão colocar as informações tanto do denunciante quanto de quem está sendo denunciado. E aí, quem é que está sendo denunciado? É o Estado brasileiro. Muito importante isso também. Na petição de denúncia, vocês não vão denunciar os agressores e etc. Vocês vão denunciar o próprio Estado brasileiro, certo? E a informação do denunciante ou seria a vítima ou quem possa denunciar em nome da vítima caso ela tenha falecido. E aí, no caso de concreto de vocês, dá para perceber, né, que a vítima ela faleceu. Então, é quem possa denunciar em nome dela. E aí, o nome da peça vocês também colocam na fundamentação, que é uma petição de denúncia. Isso é fundamento legal que o professor, inclusive, já colocou lá no exemplozinho, no modelo que ele trouxe para vocês. E aí, o denunciante, como eu falei, seria a vítima ou quem possa denunciar em nome dela, caso ela já esteja falecida. O nome de vocês só vão colocar no final, porque é como se vocês fossem os advogados, né, da vítima ou de quem esteja lá representando a vítima. E os dados pessoais, vamos lá. Os dados pessoais da petição, ou melhor, os dados pessoais tanto do denunciante, né, quanto da vítima, que vocês não vão ter acesso, né, porque são dados sensíveis como RG e CPF, ou vocês deixam a reticência, ou vocês colocam esse XXX que eu coloquei aqui para vocês, certo? Ou reticências, ou XXX. Então, tem essa possibilidade. Então, vamos aqui dar uma olhada nos exemplos que ele colocou. Né? A qualificação, por exemplo, exemplo 1, nome do denunciante, aí quem é que está denunciando, nacionalidade dele, o estado civil. Ah, Igor, não encontrei o estado civil do denunciante. Ok, então coloca XXX ou então reticências. Profissional na área de... Aí o professor já colocou aqui a reticência. Se você não conseguiu essa informação, não inventa. Ou deixa reticências ou coloca o XXX. Então, aqui são vários dados, né? A maioria vai ficar em reticências. E essa parte aqui, você, no caso, copia e cola. Vem respeitosamente perante Vossa Excelência, por meio de seu advogado ou de seus advogados, porque no caso é uma equipe, então vai ter mais de um advogado. Então, vem por meio de seus advogados infraassinados, certo? Aí, procuração em anexo, com fruto nos artigos 44 e seguintes da Convenção Americana de Direitos Humanos. Pois bem, esses artigos 44 e seguintes, ele já colocou aqui qual seria o fundamento legal da peça de vocês, que é essa petição de denúncia. Então, é justamente esses artigos 44 e seguintes da Convenção Americana de Direitos Humanos que dá uma fundamentação para a petição de vocês, certo? Apresente petição de denúncia, o nome, né, no caso da petição que vocês estão elaborando, requerendo a apuração dos atos praticados pelo Estado brasileiro. Então, a gente já sabe aqui quem é o denunciado, como eu falei para vocês, é o próprio Estado brasileiro. Atentatórios aos direitos humanos, consoante os fatos a seguir expostos, que são os fatos que vocês vão trazer, ok? Ele também deu
no caso, mais 2 exemplos para vocês colocarem como denunciante, certo? O exemplo 2, ele dá a possibilidade, se for mais de um denunciante, se vocês, no caso, a partir do caso concreto que vocês estão analisando, perceberem que tem mais de um denunciante, então vocês vão, por exemplo, 2. E aqui, no caso, vocês vão colocar o nome dos denunciantes, vítimas a seguir qualificadas, vem respeitosamente perante Vossa Excelência por meio de seus advogados, com fruto nos artigos, que é a fundamentação, apresentar a petição de denúncia, que é o tipo de petição que vocês estão fazendo, contra a República Federativa Brasileira. Então, vocês podem utilizar tanto o Estado brasileiro como República Federativa do Brasil. Estado parte do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Justamente por ele fazer parte, né, do Sistema Interamericano, ele pode ser denunciado pelos fatos e fundamentos a seguir delineados, que são os fatos e os fundamentos que vocês vão elaborar na petição. Ok? E aí vocês colocam os dados dos peticionários. Se vocês não tiverem os dados das vítimas, repito, deixa reticências ou então coloca 3 xizinhos, ok? E o exemplo 3 é como se vocês, no caso, criassem uma organização não governamental que tivesse, né, essa possibilidade de fazer a denúncia, porque uma organização não governamental ela também pode denunciar o Estado perante, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que vocês vão colocar o nome dessa organização, né, pode ser um nome fictício. Da última vez que o professor passou essa petição, né, ele, no caso, estipulou qual seria a ONG. Eu não sei se ele fez isso com vocês, vou verificar, mas a priori, né, você pode criar o nome de uma organização não governamental e aí seguir, né, com os dados dessa organização. E aí, no caso, a organização seria a peticionária, seria o denunciante, quem estaria denunciando. Ok? Então, há essas 3 possibilidades de colocar os dados do denunciante. E aqui seriam os dados da vítima, que é justamente o caso que vocês pegaram. Vocês vão lá, no caso que ele passou para vocês, tem lá no WhatsApp, tem todos os dados necessários, menos os dados sensíveis, é claro, mas vocês vão conseguir o nome da vítima, nacionalidade, que é justamente a pessoa que sofreu abuso aos seus direitos. E aí vocês vão colocar lá o nome da Ana Lídia, a nacionalidade dela, estado civil, RG e CPF vocês não vão conseguir, então deixa reticências. Domiciliada ou residente, né, deixa também reticências, endereço eletrônico do mesmo jeito, porque são informações que vocês não vão conseguir. Então, essas informações vocês não vão criar. Vocês vão deixar justamente do jeitinho que está aqui. Essa seria basicamente a qualificação. Alguma dúvida em relação à qualificação ou eu posso seguir? Deu para entender direitinho como é que funciona a qualificação? Então, são 3 exemplos, vocês escolhem um deles a partir do caso concreto e a partir do que vocês acharem melhor para vocês. Aqui é tranquilo. Pronto, Caio, obrigado. Vou seguir, então. A próxima parte seria justamente os fatos, né? E aqui os fatos, o professor ele até já colocou uma notícia sobre o caso, passou para vocês, né? Na própria orientação geral que está lá no WhatsApp, ele colocou um pouquinho a respeito do que aconteceu, mas como se trata de um fato verídico, vocês também vão conseguir mais informação. E aí, como é uma equipe de 5 a 6 pessoas, vocês podem ir dividindo a partir dessa estrutura. Quem é que vai ficar responsável pelo endereçamento, pela qualificação? Eu recomendo que a pessoa que for transcrever, né, que estiver responsável por transcrever a petição, fique também responsável pelo endereçamento e a qualificação, que é o menos trabalhoso, né? Já que ela vai ter que transcrever, ela fica com menos trabalhoso. E os demais vocês dividem, né? Os fatos, a fundamentação,
E a questão dos pedidos. Os requisitos, como também é algo bastante simples, talvez ficasse para a pessoa que fosse transcrever, mas isso é só a minha opinião. Vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Em relação aos fatos, como eu falei, o professor já colocou até uma notícia, né? Ele compartilhou lá comigo e colocou com vocês lá no AVA. Mas também vocês vão conseguir mais informações em outras notícias que vocês podem procurar na internet. E aí vejam se o site é confiável, logicamente, para vocês trazerem os fatos a partir do que está sendo relatado na notícia, ok? E aqui vocês vão colocar lá na estrutura, né? Como vocês podem ver. Logo depois da qualificação, vem, né, os fatos. E aí vocês vão ter a possibilidade de colocar de três maneiras. Ou vocês colocam da exposição fática, ou do relato dos fatos, ou do próprio dos fatos. Então existem três possibilidades de nomeação aqui, certo? E aí, nesses fatos, vocês vão relatar, vocês vão descrever o que foi que aconteceu. E vão fazer isso de uma forma muito clara e objetiva. Vocês só vão colocar nesse tópico o que for pertinente ao caso concreto e o que tiver ligação com violações de direitos humanos, certo? Vocês não vão criar fatos, isso é muito importante, já que trata-se de um caso verídico, vocês não podem criar fatos. E o mesmo serve para a questão de colocar fatos que não vão ter ligação com os pedidos ou com fundamentação de vocês. Porque aí vocês vão estar fugindo da objetividade e da clareza. E isso é muito importante. Então, vocês podem descrever, por exemplo, como eu coloquei aqui, de que forma esses direitos foram violados, né? De que formas os direitos da Ana Lídia foram violados nessa situação. E aí tudo, né, que aconteceu, que gerou essa violação aos direitos humanos dessa garotinha, vocês podem colocar nesse tópico, que é justamente dos fatos. E aí vocês façam isso de uma forma muito objetiva e clara, certo? E aqui o professor também colocou, né, algumas dicas. É descrever detalhadamente os fatos caracterizadores da violação aos direitos humanos, explicando um contexto e peculiaridades sobre a problemática. Alguns requisitos da escrita, justamente o que eu falei: clareza, coerência, sequência lógica, evitar repetições excessivas de palavras, evitar o uso desnecessário de cores, a correta aplicação das regras da língua portuguesa. Então, essa questão de evitar o uso desnecessário de cores, meio que vocês só vão poder escrever de caneta azul ou preto. Então, a gente já não se preocupa tanto com isso daqui. Mas o restante, clareza, objetividade, seguir as regras da língua portuguesa, que é muito importante. Talvez vocês fazerem uma minuta, um rascunho, né, dessa petição, para depois finalizar, seja o mais interessante, ok? Talvez até mesmo em um arquivo vocês vão digitalizando, mas aí talvez tenha um problema para saber a quantidade ali de laudas de folhas que vocês estão fazendo, porque no momento da pessoa for transcrever, talvez não dê a mesma quantidade de páginas no que está no arquivo digital para o que vai estar na folha, e o professor vai contar justamente no que está na folha. No semestre passado eu tive um problema porque o grupo fez um arquivo digital e aí deu a quantidade certa de páginas, mas na hora de transcrever, a letra da pessoa era muito grande. E aí passou umas 3 ou 4 folhas, e o professor ele não aceitou nessa quantidade, tiveram que reduzir, tiveram que fazer novamente. Então tem que ter também esse cuidado, certo? Principalmente na hora de transcrever. Mas o ideal mesmo é que vocês façam um rascunho disso, né? E aí a pessoa que ficou responsável envia para quem for transcrever, certo? Por isso que é tão importante que vocês comecem o quanto antes. Essa questão da exposição fática, tranquilo para vocês? Alguma dúvida? Ou eu posso continuar? Tá
Tá dando para entender? Nenhuma dúvida mesmo? Olha, olha. Ok, então, pois eu vou continuar. Só permitir aqui. Pronto. Então, vamos continuar aqui. Então, como eu estava falando, né? Depois dos fatos é o requisito, ou os requisitos necessários para você, no caso, poder enviar a petição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Porque para a pessoa poder enviar, a pessoa ou o órgão, né, no caso, a organização não governamental, por exemplo, poder enviar uma petição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela deve apresentar certos requisitos. E aqui eu até coloquei um quadrozinho que o professor provavelmente, se não tiver apresentado para vocês, vai apresentar, que são esses requisitos. É algo bastante assim, não é tão complexo, mas que às vezes dá um trabalhinho para as equipes. No semestre passado a gente teve alguns problemas em relação a esses requisitos, por isso que eu trouxe de uma forma bem simplificada aqui para vocês. Então vamos lá, vocês vão colocar ou demonstrar na petição por que a petição de vocês cumpre com os requisitos necessários para você poder, né, no caso, estar pleiteando algo para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Por exemplo, um dos requisitos, nunca houve qualquer tipo de julgamento aqui no Estado brasileiro. Né? Houve o assassinato do fulano de tal, um caso hipotético. Houve um assassinato do fulano de tal, porém o Estado brasileiro nunca julgou esse assassinato. O Estado brasileiro ele foi totalmente omisso. Isso é um dos requisitos. Se o Estado ele se mostrou omisso em relação à violação dos direitos humanos, você pode, através desse requisito, né, enviar uma petição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Outro exemplo, ninguém nunca foi processado. No caso da Ana Witt, aconteceu no tempo da ditadura militar. E aí, essas pessoas que fizeram, elas tinham ligação com pessoas importantes do regime militar. E por isso eles nunca foram, né, até então, processados naquele momento. Né? Esse seria um dos exemplos. Outra coisa, omissão por parte do Estado brasileiro. O Estado brasileiro nunca teve um interesse de julgar, ou se julgou, não respeitou o contraditório e a ampla defesa. Foi algo só mesmo ali fingido, não foi algo de fato que aconteceu. A intenção ali não era de fato tentar esclarecer o que aconteceu no caso concreto, mas só dizer que teve um julgamento de fachada, vamos dizer assim, isso também é outro requisito. E também se trata de um requisito não tramitar em outra corte internacional. Porque se estiver tramitando em outra corte internacional, a Corte Nacional de Justiça, por exemplo, se estiver tramitando lá, não pode estar tramitando na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, isso é outro requisito. Aqui eu trouxe para vocês, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, a questão justamente desses requisitos. Aqui são os requisitos gerais de admissibilidade da petição individual à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, um requisito 1, esgotamento dos recursos internos. Então, primeiramente, o caso ele tem que ser, né, averiguado pelaquele Estado responsável. Então, se o Brasil estiver julgando um caso, não tem por que você enviar para a comissão, porque o Brasil ainda está julgando. Então, não há um requisito para você poder peticionar para a comissão. Agora, se o Brasil passou 20 anos, nunca julgou aquela situação, então você pode enviar para a comissão. Isso, no caso, seria um dos requisitos. O prazo, por exemplo, a apresentação dentro do prazo de 6 meses, a partir da data em que o presumido prejudicado em seus direitos tenha sido notificado da decisão definitiva. Então, aqui, por exemplo, o Brasil, ele, no caso, julgou aquela situação, ele processou aquela situação, deu uma decisão desfavorável para a vítima, ou seja, não aceitou o que ela estava pedindo, disse que não aconteceu a violação. Passados 6 meses, né, dentro do prazo de 6 meses, a partir, né, dessa decisão, a pessoa ela pode pleitear.
Então, vocês vão ver, no caso aqui da Ana Lídia, quanto foi, se é que teve uma decisão, né? Primeiramente, vamos analisar aqui se teve uma decisão do Estado brasileiro em relação a esse caso. Igor, eu verifiquei aqui que nunca teve a decisão. Pronto, então você já tem um requisito. O Brasil nunca decidiu sobre o caso, isso já é um requisito. Não, Igor, eu verifiquei que teve uma decisão, mas ela foi desfavorável, no caso, para os representantes da vítima. Então isso também é outro requisito. Ótimo. Então isso é o que vocês vão analisar. O exemplo 3 aqui dos requisitos, ausência de litispendência e de coisa julgada internacional. Isso aqui era justamente o que eu estava falando em estar tramitando em outra corte internacional. Essa litispendência é quando há duas ações, né, dois processos, vamos dizer assim, tramitando em cortes diferentes. E aí possa ser que isso gere duas decisões contrárias, né? Um julgue favorável e o outro julgue desfavorável. Então, para evitar esse tipo de situação, não pode ter uma mesma ação correndo em duas cortes diferentes. Então, vocês vão verificar se esse caso ele não está sendo julgado em outra corte internacional, como, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça. Então, Igor, verifiquei aqui, não tá correndo nenhuma corte. Então, ok, pode colocar lá na petição de vocês, que não há litispendência, que não está sendo tramitado em nenhuma outra corte internacional. Isso também é um dos requisitos. E identificação ou proibição de anonimato. Logicamente, você não pode fazer uma petição sem fazer a qualificação. Você tem que dizer quem é o denunciante, quem é o denunciado, para que o denunciado ele também possa se defender, porque é um direito humano a ampla defesa, né, e o contraditório. Então, essa pessoa ela tem que se defender. E também tem que dizer quem é a vítima. Você tem que trazer a qualificação da vítima. Ok? Então, isso tem que ser colocado. Igor, todos os requisitos que estão aqui eu tenho que colocar? Não, mas você tem que trazer algum desses requisitos, no caso, para a sua petição, para você poder, no caso, estar pleiteando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Por exemplo, aqui são algumas exceções para o requisito 1. No item 3, a gente tem demora excessiva para esgotarem-se recursos internos ocasionada pela morosidade estatal. O que seria isso? É justamente o Estado brasileiro ele está julgando, mas ele faz isso de uma forma muito morosa, muito demorada. E aí o Estado brasileiro está julgando esse caso há mais de 20 anos e não fundamenta de uma maneira precisa, assertiva, por que essa demora. Então, se ele faz essa morosidade sem fundamentação, porque, vamos dizer, não tem um motivo plausível para o Estado estar demorando tanto. Então, isso é um dos requisitos que vocês podem colocar na petição de vocês, por exemplo, certo? Essa questão dos requisitos é algo muito preciso, basta um parágrafo para vocês trazerem, né, quais são os requisitos da petição de vocês. Repito, não precisa colocar todos os requisitos que estão nesse quadrinho, basta você trazer os requisitos que sejam pertinentes ao caso concreto que vocês estão analisando, certo? E aqui o professor trouxe também, né, algumas questões, né, algumas dicas para vocês. Do preenchimento dos requisitos para a apresentação da petição de denúncia. Então, é a demonstração do cumprimento dos requisitos do artigo 46 da Convenção, que era justamente o que a gente estava conversando, né? Eu já trouxe para vocês ali um quadrozinho desses requisitos que estão no artigo 46 da Convenção, que seria justamente, né, ele trouxe aqui alguns exemplos, o esgotamento dos recursos internos, né, o Estado brasileiro ele já julgou, por exemplo, mas foi desfavorável, ele não julgou, na opinião de vocês, de uma forma assertiva, fundamentada, e por isso vocês estão enviando para a comissão. O prazo de 6 meses que a gente conversou, a ausência de litispendência internacional que a gente também já conversou, que é esse fato de estar tramitando em mais de uma corte internacional ou comissão internacional. Então, tudo isso tem que ser colocado como requisito, certo? Até aqui tudo bem, essa parte deu para entender dos requisitos. Aí a gente vai para a fundamentação e depois para os pedidos, certo? Então, esses requisitos em um parágrafo, como eu falei, vocês conseguem resolver, certo? E aí,
vocês podem ir para as violações. E aí, vocês têm que acessar no caso, Convenção Americana de Direitos Humanos, e vocês também podem verificar outras convenções regionais interamericanas que façam parte do regime interamericano. Eu ainda não vi isso. O professor vai falar com vocês e depois também eu vou postar lá no grupo uma lista de convenções que estejam ligadas com os direitos humanos, mas como nesse caso vocês vão estar, por exemplo, enviando para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vocês não podem, por exemplo, colocar uma convenção africana, porque seria de outro regime, não seria da Interamericana, que faz parte dessa questão dos estados que estão na América do Sul, América do Norte e América Central. Vocês não podem colocar convenções europeias, porque aí seria justamente para vocês enviarem para a Corte Europeia de Direitos Humanos. Aqui vocês vão focar nas convenções que sejam dos regimes interamericanos, certo? Eu vou passar para vocês, e aí vocês têm que verificar aqui nessa das violações quais são os artigos, os dispositivos da Convenção Americana ou de outra convenção que seja do regime interamericano que estão sendo violados. Então aqui vocês vão colocar, foi violado o artigo tal e fundamentar por que houve essa violação. Certo? Você cita o dispositivo, você cita o artigo da Convenção Americana de Direitos Humanos que foi violado e você fundamenta por que esse artigo foi, no caso, violado, a partir do caso concreto que vocês estão analisando. Vocês também podem trazer, nessa questão das violações, entendimentos doutrinários. O que é que a doutrina fala sobre isso? E aí vocês podem, por exemplo, eu trouxe aqui, para vocês uma doutrinadora muito conhecida, que inclusive é brasileira, que é a Flávia Piovesan. Ela tem vários livros na biblioteca digital, e aí vocês podem procurar nessa questão que é que ela fala sobre violação de direitos humanos e fundamentar na petição de vocês. Não precisa transcrever artigos. Então, você está lá na Convenção Americana de Direitos Humanos e você viu que o artigo, por exemplo, hipoteticamente, o artigo 3º foi violado. Você não precisa transcrever todo o artigo. A pessoa que vai copiá-lo não precisa copiar todo o artigo. Você pode simplesmente dizer: o artigo 3º da Convenção Americana de Direitos Humanos foi violado, tendo em vista que isso, isso e isso aconteceu. Certo? Então, vocês podem fazer isso sem estar transcrevendo completamente o artigo. Transcrever o artigo não é necessário e fica até bem maçante. Então, de fato, eu recomendo que vocês não transcrevam o artigo. O professor já colocou até aqui, analisar o caso concreto e construir a fundamentação de forma lógica e organizada. De novo, clareza e objetividade. Indique e explique quais artigos das convenções. Então, aqui ele já coloca que vocês vão ter que falar mais de uma convenção. Então, não adianta trazer só a Convenção Americana de Direitos Humanos. É bom a gente procurar também outras convenções que sejam do regime interamericano. Caso tenha ocorrido violação de outras convenções, que é justamente o que a gente está falando, também devem ser analisados. E aí a gente vai verificar quais são os dispositivos, quais são os artigos que foram violados e colocar, no caso, na nossa petição. E também vocês podem trazer entendimentos doutrinários, não só da Flávia Piovesan, mas também de outros doutrinadores, certo? Então, essa partezinha aqui seria justamente o que a gente chamaria de fundamentação. E aí, nesse tópico, vocês vão colocar das violações. Se vocês encontrarem só a convenção, mas eu já adianto que tem mais de uma, então seria das violações às convenções, certo? No caso, as convenções regionais interamericanas. Eu não encontrei outra convenção que tivesse sido violada. Aí você coloca então só das violações à Convenção Americana de Direitos Humanos. Você tem essas duas possibilidades. Mas, como eu falei, eu vou passar outras convenções e eu acredito que vocês vão conseguir identificar também outras convenções que foram violadas.
certo? A partir do caso concreto que vocês vão estar analisando. Deixa eu ver se teve alguma dúvida até então. Não. Então, eu vou seguir. Essa última parte seria justamente os pedidos, né? Porque você não pode simplesmente trazer os fatos, fazer a fundamentação e não pedir. Sim, o que é que você quer a partir disso? Então, você vai fazer os seus requerimentos para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E os pedidos, né, os requerimentos, eles vão depender justamente do que aconteceu no caso concreto. Você tem que analisar o que aconteceu no caso concreto e o que é que pode ser pedido a partir disso. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Vocês podem pedir o reconhecimento da violação aos direitos humanos. Vamos dizer que o Brasil não tenha reconhecido. O Brasil julgou, né, aquele caso concreto, mas ele não reconheceu que houve violação dos direitos humanos. Então você pode pedir que a comissão ela reconheça que houve sim violação aos direitos humanos. Isso é um dos pedidos. Requer que seja reconhecido que houve violação, e aqui eu até esqueci de colocar o restante, mas depois eu corrijo, violação aos direitos humanos. Um outro exemplo, requerer a notificação do Estado, no caso do Estado brasileiro, para que ele se manifeste sobre os fatos e os fundamentos que você trouxe na petição, ou seja, para que ele se defenda, né? Então, o Estado brasileiro vai dizer, a partir do que você trouxe, isso daqui realmente não aconteceu, não foi exatamente assim. Ou então, a fundamentação aqui, ela não existe, ela não se encaixa no caso concreto. É justamente para que esse Estado, né, no caso brasileiro, do caso que a gente está vendo, ele possa se defender. Então, isso é outro requerimento que vocês podem fazer. E aí, deixando claro para vocês que a denúncia que será feita na petição, ela é dirigida ao Estado brasileiro. Isso ficou muito claro lá, né, quando a gente falou do denunciante, mas possa ser que alguma equipe tente colocar como se fosse direcionada aos agressores, aos violadores, e não é isso. Tem que ser direcionado ao Estado brasileiro porque ele não cumpriu com seu dever. E aí, como ele não cumpriu o seu dever, houve a impunidade dos agressores. Mas perante a comissão, você vai pleitear em relação ao Estado brasileiro. Então, a denúncia é contra ele. O professor colocou, inclusive, aqui, né, em relação aos pedidos, por exemplo, primeiramente, deve ser requerido o reconhecimento da violação aos direitos humanos, anteriormente elencados pelo Estado brasileiro. Então, é justamente o que a gente estava falando. Primeira coisa que vocês vão ter que pedir é que se reconheça que houve violação. Porque se a comissão não reconhecer que houve violação, mesmo que nada. Então, já coloca lá como primeiro pedido, né, o reconhecimento da violação. Isso daqui é um exemplo. Depois, você pode elencar quais as medidas devem ser tomadas. Por exemplo, a gente tem um caso concreto aqui que poderia ser criado delegacias especializadas em relação a essa violação específica de direitos humanos. É um exemplo. O Estado ele poderia promover uma educação de qualidade em relação a direitos humanos para esse tipo de organização governamental, para os policiais, para as delegacias. E aí vocês vão, né, colocando a partir do caso concreto que vocês estão analisando. Como restabelecimentos do status quo ante, que é justamente, né, que se volte ao que era antes. Aqui, nesse exemplo que ele está colocando, se a vítima faleceu, não tem como voltar ao status quo ante, né, logicamente, que não tem como ressuscitar a pessoa. Então, isso daqui, esse requisito, ele já não se encaixaria. Indenização pelos danos causados. Igor, mas a vítima faleceu, certo? Você pode pedir indenização para a família da vítima, né? Isso também pode ser dado. E o Estado brasileiro pagar uma indenização para as famílias das vítimas. Investigação dos fatos descritos. A gente percebeu aqui que o Estado brasileiro nunca sequer investigou o que aconteceu. Ele nem isso fez. Então, você pede que os fatos sejam investigados da maneira como deveriam ser. Processar e julgar as pessoas responsáveis pelas violações. Justamente aquilo também que a gente conversou. Eu verifiquei que no caso concreto
que, né, os supostos agressores, os supostos violadores, eles nem sequer foram julgados ou processados. Então, você pode pedir isso também, desenvolver políticas públicas para combater esse tipo de violação, mais educação, mais delegacias especializadas, justamente o que a gente estava conversando. E aí, por fim, requerer a notificação do Estado, né, que seria o Estado brasileiro, para se manifestar no procedimento, para ele justamente entrar e realizar a sua defesa. Então, justamente seria essa questão dos pedidos, certo? Deixa eu ver se tem aqui alguma dúvida. Até então, não. E aí, no finalzinho, logo depois, o professor, por exemplo, colocou aqui, ó, advogado, OAB e o número da OAB. Então, vocês podem colocar advogado e aí o nome de vocês, como se vocês fossem os advogados. E o número da OAB, vocês colocam o número da matrícula de vocês. Então, são 6 integrantes na equipe, vão ser 6 advogados e 6 números de OAB, que são justamente as matrículas, certo? Eu coloquei até aqui para vocês não esquecerem. No final da petição de denúncia, você coloca o nome do advogado como se fosse o nome do aluno e você também vai colocar o número da OAB como se fosse o número de matrícula. E aí não esqueça também, né, de passar a link, né, transcrever, provavelmente vai ter uma folha específica para isso, e depois digitalizar e encaminhar no AVA até o dia 3. Lembrando que vale a nota da AV2. Então, é muito importante que todo mundo faça essa atividade, participe, e vocês já comecem a dividir as tarefas dentro da equipe. Quem é que vai ficar, né, responsável pela transcrição, quem é que vai ficar responsável pelos pedidos, pela fundamentação, pela transcrição dos fatos. Vocês podem dividir para ninguém ficar sobrecarregado, todo mundo, né, fazer alguma atividade, certo? E aí, em qualquer dificuldade que vocês tenham, podem falar comigo, certo? No WhatsApp ou lá na Unifor, que eu tento ali tirar da melhor forma possível. Basicamente, eu já queria saber se ficou alguma dúvida, se deu para entender, tá tudo tranquilo até aqui. Vocês conseguiram entender direitinho? Perfeito. O Caio colocou que sim. Eu vou supor que os outros também estão pronto. Fernanda também, obrigado. E aí é isso, gente. O que eu recomendo para vocês é que já comecem a dividir as tarefas entre as equipes, já comecem, né, a pesquisar o quanto antes. Porque vocês também vão ter outras provas para fazer. Tem um projeto de extensão, e aí o quanto antes vocês começarem, melhor, certo? Então, basicamente é isso. Eu vou postar lá no grupo esse slide, também vou colocar no YouTube, né? Ficou gravado aqui. Também vou colocar no YouTube as 2 aulas que eu estou devendo e os slides eu já vou postar no AVA para vocês, então vocês já vão ter todos os slides do conteúdo que eu estou devendo para vocês. E eu peço para que vocês coloquem, então, o nome de vocês e a matrícula para que eu possa colocar lá na frequência, certo? Deixa eu só finalizar aqui a gravação.